Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí trava mais uma vez uma batalha com a justiça para poder jogar no Maracanã contra o Palmeiras. Vamos falar desse assunto. Onde será que vai ser o próximo jogo do Vasco? Vamos falar aqui da saída do Edmar, meu amigo. Graças a Deus, o lateral esquerdo foi embora do Vasco. Você vai saber no vídeo de hoje onde vai jogar o Edmar. Também vamos falar aqui do Allan Kardec. O Vasco demonstrou interesse no centroavante do Atlético Mineiro. Muita coisa pra gente falar, fique até o final, o vídeo está imperdível hoje, mas já vai deixando o like aí como de costume aí, cara. Clica no gostei aí para fortalecer bastante o nosso vídeo no YouTube, entender que você realmente está gostando aqui do nosso canal, gostando dos nossos vídeos e recomendar também para mais vascaínos. Se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, dá uma olhadinha aí se você está inscrito, porque tem muita gente que assiste nossos vídeos, mas não está inscrito no canal, né? Confere aí, é de graça, custa nada você ajudar a gente a chegar a 190 mil inscritos e nesse ano chegar a 200 mil inscritos. Ativa também o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco trava mais uma vez em uma batalha para poder jogar no Maracanã. Após o Vasco solicitar o consórcio do Maracanã, consórcio que é gerido aí pelo Flamengo e Fluminense, já algumas semanas atrás, a vontade do Vasco jogar contra o Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão do Maracanã. Essa situação vem causando um grande incômodo ao Vasco, porque a dupla Fla-Flu não quis liberar o Maracanã para o Vasco. O Vasco entrou judicialmente aí para conseguir a liberação. A Justiça, no primeiro momento, cedeu o Maracanã ao Vasco, porém um desembargador lá no Rio de Janeiro, que está a favor do Flamengo, disse que o Vasco pode jogar no Maracanã, porém não pode vender nenhum ingresso, não será vendido nenhum ingresso caso o Vasco tenha interesse em jogar no Maracanã no próximo domingo. Hoje tivemos uma atualização trazida pelo jornalista Fábio Azevedo. Ele disse que conversou com uma pessoa dentro do Vasco, essa pessoa disse que está na mão do desembargador Luiz Eduardo Canabarro. Esperamos uma decisão entre hoje e amanhã. Se a lei for cumprida, a decisão da primeira instância será mantida e o Vasco poderá enfrentar o Palmeiras no Maracanã, né? Seria lindo, né? O Vasco jogar no Maracanã ainda de quebra vencer o Palmeiras, né? Que seria maravilhoso, né? Mostrar que o gigante voltou parte 2, né? Já voltou contra o Atlético e vencer também o atual campeão brasileiro. Seria maravilhoso, ainda mais jogando no Maracanã. Porém, como a gente falou, esses outros timinhos lá do Rio de Janeiro estão querendo proibir o Vasco de pisar no Maracanã, né? Eles alegam sempre problema no gramado, fala aí que se o Vasco jogar no Maracanã vai ser muito ruim para o gramado, para o estado do gramado, né? Para a dupla Fla-Flu poder utilizar lá, né? Infelizmente esses são os argumentos. Hoje pela tarde no programa Seleção Esporte TV, o jornalista André Rizek falou também desse assunto. Ele disse que o Vasco sabe que toda vez que quiser usar o Maracanã vai ter que entrar com ação judicialmente para conseguir a liberação e jogar lá no Maraca, né? Que é uma coisa muito chata, né? Pra gente não sair xingando aqui, porque realmente, velho, minha vontade é de sair xingando totalmente esses caras que são os responsáveis por não deixar o Vasco jogar no Maracanã. O Maracanã é do Vasco, é do Botafogo, é do Fluminense e também da Mulambada. Porém, só a dupla Fla-Flu se sente no direito de gerir o Maracanã. O governo do Rio de Janeiro sequer quer ouvir a proposta que o Vasco tem de trazer um consórcio melhor, um consórcio benéfico, tanto ao Vasco e também aos próprios rivais, né, cara? Inclusive a dupla Fla-Flu que hoje impede o Vasco de jogar no Maracanã. A 777 Partners tem uma parceria aí com a Legends e também com a W Torre para gerir o Maracanã, para trazer algo benéfico a todos os clubes do Rio de Janeiro, inclusive, lógico, o próprio Vasco, porém eles não querem ouvir essa proposta porque o governador é mulambo e o cara só quer beneficiar o seu time, achando que o Maracanã é do Flamengo, né? Eles nem acham que o Maracanã é do Fluminense, o Fluminense é só uma cobaia para o Flamengo conseguir mais ainda administrar o Maracanã. Essa é a grande verdade, essa é a realidade, o que acontece no futebol do Rio de Janeiro. Muitos torcedores do Vasco são totalmente contrários à ideia de jogar no Maracanã, né? Boa parte da torcida acha que o Vasco tem que somente jogar em São Januário. Porém, a 777 Partners entende que São Januário é pequeno para o nível dos torcedores vascaínos, para o número dos torcedores vascaínos e desejam utilizar o Maracanã. E você aí, tá de qual lado? Você acha que o Vasco tem que lutar pelo Maracanã ou se contentar em jogar em São Januário? Bom, pessoal, hoje tivemos uma excelente notícia, cara. O lateral esquerdo Edmar deixou o Vasco e é novo reforço do CRB. Jogador que muito possivelmente já assinou a rescisão de contrato com o Vasco. A expectativa é que essa rescisão seria assinada na tarde de hoje e ele deverá seguir os passos aí do Anderson Conceição e ser novo reforço do CRB. O jogador de 36 anos não vinha sendo aproveitado aí pelo técnico Maurício Barbieri, sequer vinha sendo relacionado para os jogos e o Vasco encontrou muitas dificuldades para conseguir negociar a saída do jogador, né? Agora o Vasco vai rescindir o contrato do atleta, certamente. O Vasco deverá pagar alguma multa ao jogador por rescindir o seu contrato, já que ele tinha contrato
contrato válido com o Vasco até o final dessa temporada, contrato que foi assinado pelo Casas Brasil, no qual ele cedeu ao jogador uma renovação automática em caso de acesso do Vasco. Esse acesso aconteceu e muitos jogadores tiveram essa cláusula no seu contrato, mas todos eles deixaram o Vasco. Completando hoje a lista o Edmar, não é, cara? O Yuri Lara, Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição e também o Edmar, todos eles deixaram o Vasco. O Edmar fez 50 partidas com a camisa do Vasco e deu 3 assistências, não marcou nenhum golzinho. E você, torcedor, vai sentir saudades do Edmar, meu amigo? Deixa aí nos comentários o que você acha da saída do experiente lateral esquerdo para o CRB. Graças a Deus, ele não é mais jogador do Vasco. Bom, pessoal, após aí contratar o meio argentino Gabriel Carabarral, além desse jogador, o Vasco tentou trazer mais um jogador para o ataque. Esse jogador seria o Allan Kardec, de acordo com o site Super Esportes, site especializado nos clubes lá de Minas Gerais. O atacante de 34 anos está machucado, está tentando retornar aos gramados, para voltar a jogar lá no Atlético Mineiro. Ele não atua desde o dia 3 de novembro, onde precisou passar por um tratamento mais específico e acabou desfalcando o Galo nesse período todo. Porém, isso não impediu o Vasco de demonstrar interesse na contratação do jogador. De acordo com as informações, mesmo machucado, o atacante foi alvo aí de algumas propostas recentes, como a do Vasco, do Santos e também do Atlético Paranaense. Porém, o Atlético Mineiro entende que o jogador é importante e não quis abrir conversas com esses clubes. Isso aí deixando bem claro que o Vasco tentou sim a contratação do Allan Kardec, um jogador já é veterano, 34 anos, chegaria para ser meio que titular do Vasco, colocar o Pedro Raul no banco. Eu acho que o Allan Kardec joga muito mais do que o Pedro Raul, porém as lesões atrapalham demais a carreira do jogador. Teve muita lesão em todos os clubes que ele passou, e isso atrapalhou que o Allan Kardec se tornasse um jogador maior do que ele foi, um jogador talvez com maior prestígio no futebol europeu, coisa que ele não conseguiu, Ele teve passagens pelo Benfica, se eu não me engano, ele não voltou a jogar na Europa. Mas, na minha opinião, seria um ótimo reforço, porém o Atlético Mineiro não topou em negociar o atacante com o Vasco. Será que o Vasco vai continuar insistindo? Deixa aí nos comentários. Jogo de sábado ele foi lá no vestiário abraçar o Alex Teixeira. Será que pode ter algum negócio? Pode ser só sonho do torcedor, mas até o momento o Atlético Mineiro segue irredutível e não quer negociar o jogador com o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço, saudação vascaína a todos. E é nóis.